Olá a todos e todas! Hoje estamos aqui para apresentar um pouco do nosso projeto que se intitula Contação de Histórias como ação formativa para atuação na docência. Um relato de experiência, elaborado pelas autoras Sara Cristina Costa Ferreira, Caroline Eugênio Braz e Ilza do Carmo Vieira Goulart, ambas da Universidade Federal de Lavras. Ao considerarmos que a contação de histórias é uma ação fundamental para o desenvolvimento da compreensão leitora e do processo de letramento literário dos pequenos leitores, compreendemos que esse processo deve ser oportunizado desde a mais tenra idade pela família, que é a primeira instituição encarregada de apresentar e proporcionar o estímulo à leitura, sendo complementada a posteriori pela escola, sendo a segunda instituição encarregada de despertar o ato de ler. Nesse sentido, a formação inicial de docentes, ela oportuniza que os mesmos possam ter contato com a temática da contação de histórias e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem, já que muitas vezes em nossa graduação, em nosso processo formativo, não estamos ambientados com a contação de histórias, fazendo confusão com o ato de ler ou proferir a história. Nesse sentido, nosso projeto e nosso estudo, nesse relato de experiência, tem por objetivo apresentar um relato das autoras que integram o projeto Leitura Literária e Contação de Histórias nas Escolas e também se integram ao Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita, o NELI, da Universidade Federal, no que se concerne à formação inicial para a docência. Haja vista que as mesmas são estudantes de graduação em licenciatura em pedagogia pela Universidade Federal de Lavras. Nesse sentido, o núcleo e o projeto oportunizam que a gente tenha contato com a contação de histórias para além do processo da graduação e para além dos muros da escola, podendo levar essa ação para casas, para as famílias, oportunizando assim que as crianças tenham um contato amplo com a leitura. Nesse sentido, o Núcleo de Estudos oferta ações para a formação docente, sendo ela uma formação inicial ou uma formação continuada, em que a inicial diz respeito sobre a formação de indivíduos para atuar em uma determinada área, em que existe um currículo a ser seguido para a conclusão do curso. Já na formação continuada, é uma atualização interrupta das aprendizagens, experiências profissionais vivenciadas em uma busca constante de novos conhecimentos para agregar às suas práticas iniciais. Uma formação docente precisa sempre ter o objetivo de reavaliar suas práticas pedagógicas e, dessa forma, buscar meios que alterem o ensino mecanizado que temos atualmente, em que buscar meios para que os professores possam promover um ensino que considere as especificidades e as características a elas atribuídas, tanto socialmente como culturalmente, em que coloque como principal a integração da criança em suas relações e vivências. Visando isso, o professor procura meios para a sua formação ética, reflexiva e, assim, fazendo uma construção crítica ao seu processo de ensino e aprendizagem, em que é possível estabelecer um meio para não se aderir a uma educação em que o currículo se faz mais importante do que as relações e interações das crianças. E dessa maneira, trazemos a contação de história para a formação inicial docente, em que o ato de contar histórias é muito mais do que ler uma história, e sim de promover relação para a criança do que ela está vendo com as suas realidades. E nisso, o projeto de leitura literária e contação de histórias nas escolas, que veremos adiante, trouxe para nós grandes aprendizagens para a nossa formação inicial, em que na graduação contamos com uma matéria sobre esse assunto, em que é apresentado no sétimo período. E o projeto pode proporcionar uma bagagem sobre como utilizar o ato de contar histórias para o desenvolvimento integral da criança, em todos os seus aspectos, estabelecendo um vínculo entre sua aprendizagem e seu desenvolvimento, proporcionando também novas experiências e vivências além da sala de aula. Dessa forma, pela contação de histórias,
é possível realizar uma análise constante do ensino e da aprendizagem das crianças, e assim, por meio dela, oportunizar os estudantes a informação, a compreensão dos pequenos leitores, a fim de proporcionar a aquisição da compreensão leitora, escrita e seu repertório cultural e de vocabulário. A contação de histórias é um ato muito antigo, que está imbricado em nossas sociedades desde a Idade Antiga, advindo da oralidade, em que as pessoas trocavam contos e se passaram de geração em geração. Comentavam sobre os fatos do cotidiano e sobre histórias que aconteciam, geralmente os contos de fadas e as fábulas que encontramos no nosso dia a dia. Nesse sentido, ler e contar histórias se diferem principalmente em dois aspectos. Contar uma história é diferente de ler uma história, e na escola há espaço para as duas práticas. O contador recria o conto junto com o auditório, ou seja, com o seu público. Ele conserva algumas partes do texto, mas modifica-o de acordo com a interação que estabelece com as crianças ou com o seu público que esteja o ouvindo. Já o leitor de histórias, ele empresta sua voz ao texto, respeitando a estrutura linguística da narrativa, bem como as escolhas lexicais do autor. Muitas vezes, a contação de histórias abre caminho para que muitas outras leituras do texto contado sejam feitas. A contação de história é uma das experiências que contribuem para a permanência do gosto pela literatura para além da infância. Daí vem a importância de propiciar à criança, desde a mais tenra idade, oportunidade de ouvir muitas histórias, que podem ser lidas ou contadas de memória. No nosso caso, o projeto Leitura Literária e Contação de Histórias nas Escolas tem por foco a contação de histórias para a aquisição da compreensão leitora e do letramento literário por parte das crianças. O letramento literário é uma ação singular, pois ele depende da linguagem e das leituras literárias para se efetivar. É através delas que as crianças contam, recriam e compreendem os usos sociais e as funções sociais da escrita. A contação de histórias, nesse sentido, é um fator fundamental para além do desenvolvimento do letramento literário e da compreensão leitora, também para as capacidades neurais infantis, pois elas exploram o conhecimento cognitivo, físico e emocional, explorando assim e estimulando a capacidade de criatividade, criticidade e imaginação dos pequenos leitores. O projeto Leitura Literária e Contação de Histórias nas Escolas foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Linguagem, Leitura e Escrita NEL, que foi fundado em outubro de 2014 com o objetivo de corroborar com os pesquisadores, estudantes de graduação e pós, além de professores de educação básica, para o aperfeiçoamento de seus estudos e reflexões sobre os processos das múltiplas linguagens e suas práticas na compreensão da escrita e da leitura, nos contextos da educação básica e do ensino superior, no qual o núcleo é vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras. O projeto de extensão tem como objetivo desenvolver a leitura literária e a contação de histórias, visando contribuir para a formação dos pequenos leitores e do processo de letramento literário e da compreensão leitora. Dessa forma, o projeto ocorre semanalmente em escolas públicas ou privadas, que ofertam os segmentos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, na região, por meio de agendamento por correio eletrônico, em que as bolsistas e voluntários participam de todo o processo, vivenciando as práticas e as ações discutidas pelas referências teóricas abordadas nos encontros designados para estudos. Em que, nesse viés, o projeto proporciona aos futuros professores grandes reflexões para reconhecer as múltiplas linguagens e, dessa forma, proporcionar meios para desenvolvimento de experiências significativas para as crianças. Dessa maneira, durante o ano de 2019, o projeto realizou 2 adaptações de histórias, como podem ver nas imagens abaixo. A primeira sobre a história da Dona Baratinha e a segunda sobre a fábula da cigarra e a formiga.
em que pudessem ser trabalhadas tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental, sendo ajustadas de acordo com as especificidades de cada turma ou escola. As histórias tinham duração de 20 a 30 minutos, em que as bolsistas e os voluntários constituíam a contação, sempre buscando conversar com as crianças para estabelecer uma interação entre as mesmas e as histórias contadas. Em que, para dar vida às contações, o grupo confeccionava os materiais utilizados em cada história, desde os figurinos até os painéis que se passavam a história, no qual, dessa forma, nos possibilita ver o quão é importante considerar cada detalhe para compor a história, em que permite que a criança passe por uma experiência significativa e construtiva no seu processo de aprendizagem que se concebe no ato de ler. E assim, através das conversas com os docentes das escolas visitadas, né, era possível perceber a felicidade e a ansiedade das crianças para ouvirem as histórias, no qual aquele era o momento para que as mesmas saíssem de sua monotonia, né, da sala de aula, de ficar sentado um atrás do outro. Assim, chegamos à conclusão de que a contação de histórias, além de trazer benefícios para o processo de ensino e aprendizagem, corrobora o desenvolvimento das crianças acerca de suas múltiplas linguagens, em que, por intermédio desta ação pedagógica, pode-se ser estabelecido relações entre as vivências das crianças em seu cotidiano e as histórias apresentadas, contribuindo para construir e ampliar seu conhecimento de mundo, repertório cultural e de vocabulário. Além de o projeto oportunizar para a formação inicial docente a reflexão acerca das ações de contação de história, implicando em uma enriquecedora aprendizagem para a praxis docente. E dessa maneira, destacar a garantia dos pequenos ao direito da leitura, o processo inicial de aquisição da compreensão leitora, da escrita alfabética, da leitura convencional e da apropriação do letramento literário, enquanto linguagem potencializadora. Assim, a sensibilidade das crianças para a importância do ato de ler, através da contação de histórias. E essas são as nossas referências. Muito obrigada!